esteja coerente e vá nos representar no governo do Estado de São Paulo. Brasil acima de tudo. Obrigado, acima de todos. Obrigado, capitão. Obrigado, deputado. Vamos agora à intervenção do senador Zé Medeiros, eleito deputado federal do Mato Grosso. Senador deputado, uma palavra. Boa tarde a todos. Eu penso que esse momento político que nós estamos passando e que está havendo essa onda, do outro lado eles chamam uma onda conservadora, outros já chamam de onda fascista, onda não sei o quê. Na verdade, o que está havendo é uma onda de resgate de uma confiança profundamente abalada do eleitor nos políticos brasileiros. Mas em quais políticos? Em quais políticos? Eu me lembro quando o Lula foi preso, ele disse que eu me transformei numa ideia. Na verdade, ele estava ali parafraseando e copiando o filme V de Vingança, mas na verdade aquilo ali não servia para ele. Serve justamente para esse time que está aqui, para essa ideia que foi colocada e que Bolsonaro encarnou isso. Olha. A maioria dessas pessoas estão surpresas com você, com Bolsonaro, com Joyce, com o capitão. De onde que vem esse fenômeno, de onde vem tantos esses votos? É porque não prestaram atenção nas ruas. 2013 catalisou nesse momento. E aí falam, tá, mas o Dória, e o Dória, o que tem a ver com isso lá no PSDB? Não, o Dória faz parte dessa ideia. E por quê? Porque o discurso dele é lastreado na prática. A sopa de letrinhas não importa. Eu, por exemplo, sou do Podemos, o Magno é do PR. O que nos une é a ideia. E o Dória, todo mundo sabe o que ele sempre pensou, o que ele sempre verbalizou acerca do PT. Então, o PT e seus puxadinhos também tem seu discurso lastreado na prática deles. Que é o PSB, PCdoB, PSOL, PT, é a mesma cantilena. Eles defendem o quê? Invasões, eles defendem fim da propriedade privada, relativização de tudo que é direito, de tudo que é autoridade, falta de autonomia do professor, falta de autonomia dos pais, os filhos não têm mais como tutela os pais, e sim um tal do Estado que eles criaram. Então assim, eu estou aqui assim, com muita satisfação, Dória, de, juntamente com o Magno Malta, dizer, você tem um perfil, não é o perfil do Bolsonaro, você tem o perfil do povo brasileiro que está escolhendo Bolsonaro e todo um time para falar, esses nos representam, esses têm a cara da família brasileira, esses têm projeto de Brasil, têm projeto de São Paulo e não um projeto umbilical de poder. Então é nesse caminho que nós estamos aqui. Esses dias tivemos várias reuniões com o Bolsonaro e tratando justamente desses temas. E essa ideia saiu central. Se você aqui em São Paulo, temos 2 candidatos, e aqui nós temos um que representa tudo aquilo de nefasto que nos 20 anos, nesses últimos 20 anos, arrebentou com o Brasil. E aí estão dizendo, olha, nós nos próximos 4 anos nós vamos consertar. Pô, se em 20 não consertou, vai consertar em 4? Então é por isso que nós estamos aqui lhe dando todo o apoio e transmitindo, dizendo o seguinte, você, Dória, tal qual Bolsonaro, representa o povo brasileiro e o povo de São Paulo nesse momento. Obrigado. Passar a palavra agora ao deputado eleito Frederico Dávila, pelo PSL de São Paulo. Frederico. Boa tarde a todos. João Dória, nosso futuro governador, deputado Zé Medeiros, segundo mais votado do Mato Grosso, senador Magno Malta, Joyce Hasselmann, maior votação feminina da história das câmaras dos deputados, meu correligionário, capitão Castelo Branco, que inclusive quero salientar aqui, João, é sobrinho do presidente Castelo Branco. E isso é muito importante de ser dito aqui. Eu quero dizer o seguinte, como representante do setor do agronegócio, conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, vice-presidente da ProSoja São Paulo, vice-presidente da ProSoja Brasil, eu quero declarar o meu apoio de todo o setor produtivo ao João Dória para governador do estado de São Paulo. Nós estamos num momento de divisão de águas. De um lado está a esquerda, a invasão de terras, o desmando, vamos dizer, a relativização da propriedade privada. Estão o PSB, o PCdoB, o PV, o PDT e tudo, o PSOL e tudo aquilo que não presta. E de outro lado nós temos o João Dória. Como bem disse o senador José Medeiros, nós não estamos aqui falando de legendas e sim de ideias. E a ideia do João Dória é da livre iniciativa, da liberdade do empreendedor, da liberdade do produtor rural, que não pode, João,
como um comerciante amanhã, se tiver algum revés na sua atividade, fechar as portas do seu comércio, o produtor rural não pode deixar de plantar, não pode deixar de criar, não pode deixar de colher, não pode deixar de fazer as suas atividades relativas ao campo. Eu quero deixar aqui consignado, apesar das mentiras do outro lado, que diz que o agronegócio está com o Márcio França, não está com o Márcio França, está com o João Dória. Márcio França representa a esquerda, o PT, o comunismo, o socialismo e tudo aquilo que não presta. Estamos aqui unidos, Joyce, o senador Zé Medeiros, que é do Mato Grosso, é o primeiro do Brasil na pauta de exportação do agronegócio. Estamos aqui com o capitão Castelo Branco, que representa o glorioso Exército Brasileiro, que vem sendo denegrido há mais de 30 anos pelas administrações federais. E o agronegócio precisa de segurança jurídica e segurança patrimonial, João, que nós acreditamos que você vai garantir a todo o nosso setor. E quero dizer aqui, meu compromisso com o setor agrícola, com o setor rural, e digo aqui, se o João Dória não se comprometer conosco, eu serei o primeiro a ser oposição a ele na Assembleia. Mas como ele já se comprometeu conosco e com o nosso setor a nos dar total liberdade de fazer as nossas atividades, praticar a nossa atividade, estamos aqui juntos a partir do primeiro momento, assim como a Joyce também integrou esse movimento a partir do primeiro momento da eleição do primeiro turno. Queria deixar aqui meu apoio, meu agradecimento e dizer que o PSL, na sua maioria, está com o João Dória para governador do estado de São Paulo. Obrigado, Fred. Bem, eu queria só, antes de passar a palavra ao senador Magno Malta, aproveitar para fazer um esclarecimento sobre novas fake news. É impressionante a capacidade de produção de fake news do nosso adversário. Aliás, devo dizer a vocês, a campanha mais suja da história da política brasileira. Não há registro na história de uma campanha tão suja e tão sórdida quanto essa que está sendo feita em São Paulo, pelos partidos de esquerda com a liderança do socialista Márcio França. Não há registro. Aqui, qualquer analista político, qualquer observador político, qualquer jornalista com mais de 30 anos de vida no jornalismo não é capaz de registrar algo igual, algo semelhante ao que está sendo feito aqui em São Paulo. Hoje, as duas fake news que foram colocadas, entre várias, né, foram apenas duas, são 5, 6 por dia. Duas merecem desmentido enfático. Uma, que Ricardo Trípoli seria o nosso secretário da Agricultura. Aliás, colocaram inclusive a moldura do PSDB, a logomarca do PSDB, o fundo do PSDB, a tipia do PSDB. Impressionante a capacidade de produzir mentiras. E a fotografia do Ricardo Trípoli, que foi candidato ao Senado, não se elegeu, como sendo o nosso candidato a secretário de Agricultura. Eu não tenho nada contra o Ricardo Trípoli, ele disputou a eleição aqui para o Senado, trabalhou bastante bem, foi muito correto, aliás, durante a campanha, mas, primeiro, nós temos que ganhar a campanha, ganhar a eleição, não definir candidaturas. Eu não faria isso, até por humildade. Como é que eu vou falar sobre composição de governo antes do término do processo eleitoral? E depois, ele não tem nada com o mundo do agro, ao contrário, ele tem um mundo diferente do mundo do agro. Então, é uma notícia evidentemente falsa, com o objetivo de nos desgastar perante o segmento agro. Repito, nada contra o Ricardo Trípoli, mas o mundo dele é um mundo de ambientalista. Eu respeito, eu não tenho, aliás, tanto respeito que ele foi nosso candidato ao Senado, mas ele não terá nada, absolutamente nada, com o mundo do agro, caso venhamos a vencer as eleições. E quero deixar claro também que os dois coordenadores, Magno Malta, do nosso programa de agro são Mônica Bergamasco, que foi secretária da Agricultura aqui em São Paulo, que é do mundo do agro, respeitadíssima, uma mulher que é líder do agro, e Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, um dos maiores nomes da agricultura brasileira em todos os tempos, representa o agro, produtor rural, um homem de vida ilibada dentro da atividade do agronegócio, tanto quanto a Mônica Bergamasco. Esses são os nossos coordenadores do grupo de trabalho, que são 25 pessoas, eles e outras 23, portanto temos uma visão técnica e de apoio e prestígio ao mundo do agro. É importante, o Frederico vem representando esse segmento, por isso que eu tomei a liberdade
de fazer esse parênteses antes da palavra do nosso senador Magno Malta. E a segunda observação é usar a imagem do ex-governador Geraldo Alckmin. Igualmente, uma maldade, colocaram a imagem do governador Geraldo Alckmin como se fosse uma imagem colocada dentro do site da nossa campanha, com as nossas cores, com a nossa tipia, com a logomarca do PSDB, dizendo que ele seria secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo no meu governo. É mais uma maldade, é mais um fake news produzido por Márcio França e seus aliados. Eu tenho muito respeito pelo governador Alckmin, todos sabem disso, um homem de vida ilibada, um homem com um passado limpo, que cumpriu a sua missão sendo candidato ao governo, sendo candidato à presidência da República, não se elegeu, não será convidado para ser secretário de Segurança Pública em São Paulo, pela mesma razão que o Trípoli não será convidado. Nós não fizemos convite a ninguém, nem sequer pensamos nisso. Nós temos que ter humildade e seguir até o dia da eleição e até o final da apuração. Somente depois é que vamos pensar, e não será, evidentemente, Geraldo Alckmin. Não que ele não tenha qualidade, mas eu volto a dizer o que tenho repetido. Nós teremos um secretário da Segurança Pública, já falei isso várias vezes, mas é importante repetir e peço que vocês, por gentileza, registrem. O secretário de Segurança, caso venhamos a vencer a eleição, e esse é o nosso objetivo, será alguém da polícia. Eu já disse, inclusive, que nós não teremos sequer promotor público à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nada contra os promotores, nada contra o atual secretário, que é promotor público, mas a era dos promotores na Secretaria de Segurança, comigo, vai terminar. A conduta da Secretaria de Segurança será técnica também por um policial, militar ou civil, e que conheça a polícia, capitão, e que tenha experiência de polícia, vivência de polícia e capacidade de comando da polícia em São Paulo. É mais um fake news. Hoje já foram 4 fake news nessa manhã, provavelmente agora à tarde já devem ter mais 4. Outras situações, é inacreditável. Quero mais uma vez registrar, antes da palavra do senador Magno Malta, o meu repúdio a uma campanha suja, sórdida, que não trabalha em cima de propostas, mas trabalha em cima de desgaste, de destruição, utilizando a mentira. Uma coisa é você defender as suas posições e com ela você combater as esquerdas como eu combato aqui, claramente. Eu sou um anti-PT, por minha história, todos vocês sabem disso. A outra coisa é você produzir vídeos, fotografias, áudios, informações, copiando o nosso site como se fosse verdade, colocando inclusive diálogos, isso é outra fake news, Joyce Hansen, colocando diálogos de pessoas da nossa campanha como se fosse a realidade, reproduzindo o WhatsApp. É um nível de baixeza que não se viu na história política do Brasil, senador, não se viu nada igual. Eu reconheço também a dificuldade que Jair Bolsonaro tem na produção de notícias sórdidas, negativas e falsas a respeito dele. Mas em São Paulo passou de todos os limites. É acima, não é que fake news é tolerável, é intolerável. Mas aqui assumiu uma posição absolutamente fora de controle. Tribunal Regional Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral não tem nenhum controle sobre isso. Isso é uma afronta à democracia brasileira, isso afronta o cidadão brasileiro, isso afronta a dignidade do país e, na minha visão, afronta as eleições. O que está sendo feito no plano nacional com Jair Bolsonaro e aqui em São Paulo em relação à nossa candidatura é um tiro na democracia do país. Vamos à palavra agora do nosso senador e meu amigo Magno. Obrigado, Dória, obrigado a todos, obrigado, senador Medeiros, nossos deputados eleitos aí. Certamente o Brasil vai ganhar, a Câmara vai ganhar, a melhoria de debate vai ser substancial, acredito plenamente. Comecei por lá, foi lá que me tornei presidente da CPI do narcotráfico e sei que a necessidade do debate, ela caiu muito daquela época para cá, né? E tenho certeza que com a qualidade desses eleitos vai melhorar muito. Ganha com a presença dos Medeiros, que sai do Senado, vem para a Câmara, e agradecer a você, Dória, por estar aqui junto. A minha presença aqui, eu estou junto com o Jair Bolsonaro tem 6 anos e meio. Desde o kit gay, que o senhor Haddad diz que é fake news, eles esquecem assim, a capacidade de mentir e de fingir que sofre de Alzheimer é tão grande, ou de amnésia, que a cara de pau vai muito longe. O Google está aí, o YouTube está aí, é só escrever e está tudo certo lá.
naquela época, quando nós descobrimos que um deputado do PT de Mato Grosso, chamado Babi Calil, colocou 4 milhões de reais do orçamento para o Ministério da Educação, quando o senhor Haddad, o megafone do ladrão, era o ministro da Educação, ele preparou todo o trabalho, nós descobrimos aquilo, mas não era o kit, porque o kit era o DVD, os CDs e as cartilhas, que eles insistem em negar com tudo lá no YouTube do Google, e errou a ministra quando mandou tirar aquilo do ar, dizendo que aquilo não era fake, que não é fake, é verdade. Ali nós começamos um grande movimento, porque descobrimos o ataque à escola, nossos filhos, porque na verdade a escola abre janela para o conhecimento. Filho vai para a escola aprender matemática e português. Quem educa é pai e mãe. Nós somos uma cultura judaico-cristã. E filho nosso não vai para a escola para ter a mente destruída, desconstruída daquilo que pai e mãe ensina em casa. E aí formou-se uma escola de ideológicos, de professores ideológicos, de professores de sindicato, e que na verdade estavam muito mais para desconstruir a mente dos nossos filhos e fazer das escolas do Brasil muito mais um curso de formação de socialistas, de um socialismo falido, petistas, desse petismo que nós hoje conhecemos no Brasil. Nós nos levantamos, houve um grande movimento, a sociedade religiosa e civil foi provocada pelo pastor Silas Malafaia, e nós tivemos um movimento com 80 mil pessoas. Os jornalistas mais antigos, sabem, estavam lá e cobriram, e os que são mais novos, é só entrar no Google ou no YouTube, está tudo lá, o movimento está tudo lá. Ao acabar aquele movimento, e os nossos filhos passariam, na verdade, a aprender homossexualismo a partir de 6 anos de idade, com aquela história de que era para preparar eles para não ser homofóbicos, até porque isso não tem esse tipo penal, não há no Código Penal, não há o tipo penal, ele não existe. Homofobia é um termo definido por psicólogos, estudantes do comportamento humano, de que o homofóbico é aquele que quer matar o cidadão homossexual, quer destruí-lo de toda ordem. Quem é que quer destruir o cidadão que paga imposto, que trabalha, que está na sociedade? A opção sexual dele é o problema dele, mas eles pegaram essa palavra, vulgarizaram a palavra para fazer um enfrentamento com aqueles que eles achavam que era só um enfrentamento religioso, e naquela época, 6 anos e meio atrás, diziam que era coisa de evangélico contra eles. E não era nada absolutamente isso. Quando nós tomamos conhecimento, saindo do movimento, minha esposa era deputada federal, eu fui na Câmara levá-la, vim voltando, e no corredor encontrou Jair Bolsonaro. Põe a mão no meu ombro, e a expressão dele foi a seguinte: um de nós dois tem que ser candidato a presidente da República, ou esses caras vão destruir com a nossa família. Há 4 anos atrás, eu falei: ó, nosso caminho, você é baixo clero, te tiram como doido. Eu tenho um serviço prestado nesse país já. Comandei 2 maiores CPI da história desse país, narcotráfico e pedofilia. Mas a mídia, grande mídia de esquerda, me trata como se eu fosse um folclore. Nós vamos aonde, nós dois? Mas eu vou falar uma coisa que o sujeito de esquerda não gosta nem de ouvir falar. Falei: o nosso único caminho é orar, mas nada. Ali nós começamos. E há 4 anos atrás, quando ele é efetivo, vamos para a candidatura, e começou a dizer: ó, vou para a candidatura porque eu li na Bíblia, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Pronto. Nós começamos a andar. Não falamos numa obra, não falamos em rodovia, não falamos em ferrovia, não falamos em nada. Nós falamos em guardar a escola, defender as crianças, defender a família, defender valores, enfrentar a violência. Que vagabundo é vagabundo, polícia é polícia, e cada um tem que estar no seu lugar, sabe? Que a violência no Brasil perdeu todos os limites. Nós não vivemos num país idealista, nem no fantástico mundo de Bob. Nós estamos num país absolutamente violento e temos que dar cabo a isso. Que o país precisa de um homem de mãos limpas. Veio um movimento de rua. No movimento de rua, o Brasil vestiu verde e amarelo. Em seguida veio o impeachment. E junto com o impeachment veio a Lava Jato. Era a revelação de Deus com a Lava Jato. Abriu o esgoto, falou: agora pode olhar para trás, para baixo. Nós olhamos e nós recebemos os ratos com nome e com apelido. Nós sabemos até o apelido dos ratos. Então nós perdemos o direito de errar muito. Nós podemos errar porque somos uma mais pouco. Porque nós conhecemos esse Brasil que foi desnudo. O Brasil precisa de um homem livre, que não se envolveu com corrupção. O Brasil precisa de um homem que tenha Deus no coração, que seja um patriota. Bastou para a sociedade brasileira entender e começar a chorar pelo hino nacional. Não tem nada de promessa, não tem nada de nada mais aqui. E mesmo assim, Jair Bolsonaro é vítima de tanto fake news, de tanta coisa que não falou.
de tanta coisa que exacerbaram contra ele, sabe? Porque meia palavra de Jair Bolsonaro hoje vira um mundo. O Eduardo falou uma coisinha aqui, virou um mundo. Coisa que Zé Disseu já falou, que Requião falou, está tudo lá, eu não publico. E se olhar os meus discursos, o que eu falo sobre o Supremo, o que ele falou não é nada. O que ele falou não é nada. Que há muito eu defendo 8 anos de mandato para o Supremo e acabar com essa história de ser suplente de Deus. Há muito eu defendo isso, mas é filho de Bolsonaro, é Bolsonaro. Teve o nome Bolsonaro, aí tudo fica bem pior. E numa tentativa de desgastá-lo, para que ele não ganhe a eleição. Mas isso é bobagem. Bolsonaro virou a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians. Fale mal do corintiano, do Corinthians, e você vai tirar ele da torcida? Nunca vai. E se você ficar insistindo muito, ele fica com raiva de você. Então, eu estou aqui porque nós decidimos o seguinte: a nossa luta é para quebrar um viés ideológico. É isso que eu quero dizer hoje aqui. O Brasil se tornou um país ideológico. Ao chegar ao poder, além de eles terem aparelhado o país com esse viés ideológico, está falando de agronegócio. O agronegócio do país não anda, porque quem está dentro do IBAMA é petista, é PCdoB, é PSOL, é o viés ideológico. E o pior é que cria todas as dificuldades para depois entregar a facilidade com algum valor. Por isso que o Lula está preso. O INCRA, viés ideológico. A FUNAI, viés ideológico. Tudo é viés ideológico. E o que nós queremos dia 28 é que o país se liberte desse viés ideológico. O que é que nós entendemos, Dória? Eu vim dizer isso aqui, conversando eu e Jair Bolsonaro. Em qualquer lugar onde tiver alguém enfrentando algum petista, até porque todos esses partidos eles são gêmeos da mesma placenta. PT, PSOL, PCdoB, Rede, são gêmeos da mesma placenta. São gêmeos da mesma placenta, se acreditam na mesma coisa. Tudo bem, se acredita e defende, cada um defende o que acredita. Se eles gostam de aborto, problema deles, nós não gostamos. Se eles gostam de ideologia de gênero, problema deles, nós não gostamos. Cada um verbaliza e defende o que acredita. Eles acreditam nisso, nós não acreditamos. Nós queremos um país livre disso. E decidimos o quê? Qualquer lugar desse país onde tiver alguém enfrentando esses ideológicos numa eleição majoritária, esse sujeito passa a ser o nosso candidato. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Que em São Paulo, quem vota em Jair Bolsonaro, vota Dória. Quem vota em Jair Bolsonaro, vota Dória. Porque qual o sentido que tem isso? Nós estamos lutando para acabar com esse viés ideológico. Ó, lá em Natal, o Carlos Eduardo está enfrentando o PT. Fátima Bezerra. O cara é do PDT. Esquece o primeiro turno. Esquece a história de PDT. Passou, esquece a Ciro. Nós queremos, eu fui lá ajudar o cara para poder derrotar o PT. Derrotar o PT. Na Bahia nós tentamos ajudar o outro também. Então é uma decisão tomada. Eles ficaram no poder 20 anos. 20 anos. Criaram, meteram esse viés ideológico em tudo que é lugar. E eles lutam para permanecer aí. E é até engraçado ver as propagandas dizendo assim: vamos reconstruir o Brasil. Quer dizer, quem destruiu reconstrói, né? É o negócio mais esquisito do mundo, para passar uma mensagem subliminar para a cabeça das pessoas. E eu que cruzei o Nordeste, e foram 11 milhões de votos, sabendo agora, as pessoas simples do Nordeste, que eles tratam elas como dona, esse chiqueiro aí é nosso, eles são nossos, nós é que mandamos neles, eles fazem o que a gente quer. Não é verdade. Não é verdade, as pessoas são simples, são pessoas cristãs, católicas, evangélicas, devotas, têm santo e devoção, não sabem nada de socialismo, nem de petismo, nem nada. Elas vivem sob o império do medo por conta da chamada Bolsa Família. Isso é no Brasil inteiro. Eleição de vereador. Você vai lá e fala: ó, se você não votar em fulano que é do PT, você vai perder sua bolsa. Vai perder sua bolsa. Eles fizeram disso um quartel com arma pesadíssima sobre a cabeça das pessoas para mantê-las sob o império do medo. E nós vamos lá desfazer isso, esse império. Ninguém vai perder nada, muito pelo contrário. Vai dar o 13º e o orçamento tem nada a ver com o orçamento, até porque esse país é tão pujante que na hora que tiver um presidente que não vai roubar, o país sozinho se resolve. Então, eu venho trazer aqui a minha mensagem, Dória, eu tenho feito isso, vou continuar fazendo até o dia da eleição, é que quem vota Jair Bolsonaro em São Paulo, vota João Dória. Para nós não importa se você é do PSDB, né? Para mim não importa o que eu penso sobre as figuras do PSDB, isso já não importa, certo? E eu sei o que eu penso sobre as outras figuras do PSDB, eu sei o que penso, e já verbalizei, mas isso agora não importa. O que importa é uma eleição majoritária que ela é plebiscitária, é tu ou tu. Então, nesse caso, é tu. Nós estamos aqui trazendo esse apoio, certo? Eu estou com essa camisa, vestido nela, tem 6 anos e meio, que eu ando com ele.
e depois que a eleição começou, nós estamos juntos, e desde que ele tomou a facada, voltei no meu estado apenas 3 vezes, buscando levar a mensagem para o Brasil de que nós queremos libertar o país desse viés ideológico, e o instrumento que dispomos chama-se Jair Messias Bolsonaro, e em São Paulo, João Dória. Essa é a minha palavra. Obrigado, Magno. Queria só fazer um registro da presença do deputado Alex Madureira, que está aqui, jovem deputado que foi eleito para a Assembleia Legislativa, será seu colega, Fred, seu colega Castelo Branco, que está aqui. Obrigado pela sua presença, Alex. A Letícia Medeiros me passou aqui a relação de 5 jornalistas, são 5 perguntas que serão feitas aqui, um pouco em função até da minha agenda. Nós ainda estamos em campanha, evidentemente, então, até o último segundo. Nós vamos pela ordem da inscrição, dar o nome, no caso da jornalista, o seu veículo de comunicação, e dando sequência às 5 perguntas. Vou pedir sempre à jornalista ou jornalista que indique, por favor, a quem dirige a pergunta e qual a pergunta. A primeira inscrição é da Lana, da TV Bandeirantes. Candidato, o senhor está aqui como representante do PSL e o Márcio França anunciou o apoio de 8 representantes do PSL, mas o senhor disse que tem a maioria do partido. Eu queria entender como é que está e que isso representa na reta final. Lana, melhor do que a minha resposta é a resposta da deputada Joyce Hasselmann, que é a deputada federal por São Paulo, e nós estamos falando não que eu desqualifique o senador Magno Malta, ao contrário, ele é altamente qualificado, mas aqui nós estamos no tema São Paulo, tema estadual. Então a deputada Joyce tem autoridade para falar, até porque ela compartilhou esta decisão com o capitão Jair Bolsonaro. Ela não fez isso em desacordo com o presidente Jair Bolsonaro. Eu peço então, Joyce, por favor, se você me permitir, que responda a você. O que nós temos aqui, Lana, é que a maioria do partido, os que estão em campanha diariamente pelo Bolsonaro, estão ao lado do João Dória. Os que declararam apoio ao Márcio França é um grupo ligado ao Major Olímpio, é o grupo do Major Olímpio, um grupo, na maioria, de militares, que o pessoal da Assembleia, 3 deputados federais, que fecharam a questão a pedido do Olímpio. Então, é uma questão pessoal. A maioria do nosso partido, aqueles que estão alinhados com as ideias do Bolsonaro, seguem com o João Dória. Nem todos estão aqui, né? Nós somos convidados, né? Os principais representantes aqui em São Paulo para estar aqui ao lado do João. Mas nós, em todos os nossos grupos, gente do agro, gente da indústria, gente do comércio, as mulheres, que eu fiz a campanha toda do Bolsonaro. Muitos estão aqui por outra agenda. Mas muitos militares também que não estão no meio desse processo, inclusive temos uma reunião com eles em breve, na sequência aqui. Então, a maioria do nosso partido está alinhada com o João Dória. Tem uma dificuldade de explicitar esse apoio com uma lista, com nomes, porque... Lana, a presença deles aqui explicita claramente a agenda que temos feito aqui em São Paulo, inclusive com a presença do Frederico Dávila, a presença da Joyce, mas enfaticamente tem deixado isso muito claro. Se não houvesse concordância do presidente Jair Bolsonaro, obviamente, nem a Joyce nem Frederico fariam as ações vice, de campanha. né? O próprio vice, Mourão, declarou apoio, claro, aí ao João Dória e outros nomes, o presidente da UDEG também. Então, nós todos estamos alinhados aqui com o João Dória. Mas é o que há, estimativa de número? Tirando o grupo que declarou apoio, esse grupo de 8, 7 ou 8, todo o resto está alinhado, ou de forma ostensiva, como eu estou, ou trabalhando em grupos de WhatsApp, trabalhando com suas famílias, mas todos os outros estão ao lado do João Dória. Desculpa a insistência, a bancada do partido não tem 15 eleitos aqui em São Paulo? Estaduais. 15 estaduais? 10 federais. Mais 10 federais. 25 estão tirando 8. Exatamente. 8 no total. E, assim, sem contar os outros nomes, É né, 30%. Brasil afora, porque a gente gente de todo o Brasil tem trabalhado. Pela lógica, quem vota no Jair Bolsonaro vota no João Dória. Não tem como votar acender uma vela para Deus e outro para o diabo. Claro que tem pessoas que ficam mais resguardadas, né, porque acabaram de chegar, ficam um pouco incomodadas, com medo até de criar uma confusão interna com o presidente do partido, que não é o que nós queremos. Nós respeitamos a posição do Major Olímpio do presidente do partido, mas é uma questão pessoal, a gente não está pessoalizando. É o que eu disse, entre um projeto pessoal e um projeto de Estado de Nação, a gente fica com um projeto
de Estado e de nação. Né? E essa falta de disposição não atrapalha o senhor, candidato? Nós precisamos ir para a próxima pergunta, Lana. Desculpa. Pedro Duran, CBN. Tudo bem, prefeito? Boa tarde. Boa tarde. Minha pergunta estava percebendo no debate ontem, também hoje aqui, um pouco na fala da Joyce, vocês, tanto do seu governo quanto do Jair Bolsonaro, têm falado como se já tivesse decidido, que você já tivesse governador e ele eleito presidente da República. O senhor falou em humildade 2 vezes agora. Ontem, o senhor inclusive foi questionado pelo Márcio França sobre isso, sobre o fato de ter já contado que já tivesse eleito, que ia começar a partir de janeiro e tudo mais. A humildade não deveria também estar aí numa eleição, especialmente no plano nacional, já parece ter uma distância muito maior, mas aqui em São Paulo, uma eleição muito dividida, não deveria se expressar de uma forma diferente? Pedro, é exatamente o que você ouviu aqui. Evidentemente, o debate envolve, evidentemente, circunstâncias semânticas que fazem parte do debate. Quando você algum dia for candidato a disputar um debate, você vai entender isso. Do ponto de vista de imprensa, você viu que as minhas colocações, todas elas, têm sido cautelosas. Evidente que nós acreditamos na nossa vitória, trabalhamos por isso, estamos liderando, são 7 pesquisas realizadas no segundo turno, as 7 pesquisas nós estamos na frente, há um viés de vitória para nós, até o Datafolha, que eu classifico entre os institutos, talvez com maior experiência, vamos chamar assim, não estou desqualificando nenhum dos demais, mas com mais experiência de vida, experiência também na política, coloca isso com clareza. Mas em nenhum momento nós estamos assumindo que já vencemos e que a vitória é nossa. Esse é o nosso desejo, evidentemente, mas trabalhando para isso, como diz a Joyce, mas sem fazer essa colocação. Aliás, razão pela qual eu fiz essa exposição, refutando que nós estamos fazendo secretariado, convidando pessoas, em absoluto. Vamos trabalhar, que é o que nós temos feito, 24 horas. Hoje a nossa agenda vai até 1h da manhã, aliás, é a agenda aberta, vocês têm, com o objetivo de vencer, mas sem menosprezar que estamos em campanha e até o fechamento da urna e a apuração, vamos nos manter com esta posição de cautela, embora, evidentemente, com o desejo de vencer esta eleição. Pedro, vamos à próxima pergunta. Eu podia dar uma, claro, Pedro, que você falou ele, Jair Bolsonaro, porque tudo que Jair Bolsonaro fala é invertido. Vai ter uma decisão amanhã, aí vai entrevistar o jogador de futebol. Aí o cara fala assim, não, estou confiante, estamos com a mão na taça. Pô, o cara tá bem, tá com a autoestima lá em cima e tal, tal, tal. Aí se o cara realmente ganha, vai lá e fala, bem que você falou, né? O autoestima lá em cima, você tava... Aí o outro fala assim, não, eu estou cauteloso, vamos esperar e não sei o quê. Aí os comentaristas dizem, rapaz, o cara de cabeça baixa e tal, falando entre os dentes, não sei o quê e tal. No outro dia, quando perde, também tinha que perder mesmo. Tu viu como ele falou? Agora, é aquela história. Aí entrevista Jair Bolsonaro, só acha que o senhor está com a mão na faixa? Ele falou, acho que eu estou com uma. Pronto. Aí só deu isso, só deu aquilo. Mas o cara pode estar com 2 mãos na taça. O jogador pode fazer o gol, sair correndo. É massa demais, mas está aqui na televisão. Jair Bolsonaro faz um gesto, vira tudo e tal. Então eu acho o seguinte, com relação a essa coisa, o cara ser otimista, está disputando uma eleição, pega um candidato a vereador, eu digo, meu irmão, maneira que tu vai perder, tu vai apanhar dele, entendeu? Porque o cara acredita que ele vai ganhar, acredita que ele vai ganhar. E numa eleição plebiscitária só tem tu está na frente das pesquisas, não vejo nada demais do cara falar isso, não acho nada demais de Jair Bolsonaro ter dito, não, eu estou com a mão, virou uma celeuma danada. Eu que ando com ele 24 horas por dia, sem medo de ser criticado, diria a você que ele não está com uma, Jair Bolsonaro está com as 2. Obrigado. Pedro, obrigado pela pergunta. Nós vamos à próxima pergunta do Fernando Taquari, do Jornal Valor. Perfeito, tudo bem? O senhor tem sido apontado, uma vez eleito, como o futuro do PSDB, do Plano Nacional, sobretudo. Eu queria saber como que o senhor enxerga o futuro do PSDB, se o senhor acha que o PSDB deve deixar de lado um pouco essa questão da social-democracia, que norteou a criação do partido, e focar numa agenda mais liberal, rural, e também se o senhor acha que o PSDB deve, na linha do seu apoio ao Bolsonaro, também deve apoiar um eventual governo Bolsonaro. Fernando, obrigado pela pergunta. Vou começar pela segunda parte da sua pergunta. O Partido, a Executiva Nacional do PSDB, reunida na terça-feira, logo após as eleições, tomou a decisão, que você sabe qual é, de liberar os seus filiados, os seus candidatos, para tomarem a decisão que lhes fossem mais convenientes.
Nessa reunião estavam 4 candidatos ao governo do Estado, nós temos 6 candidatos nesse momento, e essa foi a decisão do PSDB. Aliás, eu mesmo advoguei, porque havia lá uma palavra durante a reunião de neutralidade, e eu fui uma das pessoas que pedi que não usasse a palavra neutralidade, e sim de liberdade, cada um fizesse a sua própria opção, como nós já tínhamos feito aqui em São Paulo também. Digo em relação ao eventual governo Bolsonaro. Vou na segunda parte, queria só falar do ponto de vista da eleição. Em relação à pós-eleição, é cedo, porque nós vamos evidentemente esperar o resultado das eleições para avaliar. Lembrando que, além de São Paulo, temos outros 5 candidatos do PSDB disputando os governos estaduais. Em respeito a eles, em respeito também à Executiva Nacional, do qual sou membro, mas tem como presidente o ex-governador Geraldo Alckmin. Eu tenho convicção de que, após o término das eleições, o presidente nacional do meu partido fará uma reunião com a executiva para fazer aí sim uma avaliação completa da eleição, não apenas a primeira etapa, o primeiro turno, mas uma avaliação completa. Eu pessoalmente defendo que o PSDB faça uma reavaliação das suas posições e busque uma sintonia mais próxima com a população. E se isso precisar rever um pouco as posições históricas do PSDB, não há nenhum problema nisso. Revisar posições é prova de grandeza, é prova de sintonia com a realidade do país e com o sentimento popular. Nós temos que ter essa capacidade, eu diria até, de novo, usando a palavra humildade, para reconhecer aonde eventualmente estamos falhando e aonde circunstancialmente temos que estar mais próximos do desejo majoritário da população. Mas essa é uma decisão da Executiva Nacional do PSDB, não há reunião marcada ainda, mas eu tenho segurança de que na semana seguinte ao pleito, portanto, na próxima semana, provavelmente haverá a convocação para essa reunião. E aí sim teremos uma posição. Eu defendo que o PSDB melhore a sua sintonia com a população, mas não quero aqui assumir a condição nem de liderança e nem de porta-voz disso, em respeito ao nosso presidente, que é o Geraldo Alckmin. A próxima pergunta, agradecendo ao Fernando, Joemir Tavares, da Folha. Tudo bem, candidato? Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber se essa aproximação do senhor com o PSL pode ser mais um passo do senhor em direção ao partido, porque se comenta que o senhor poderia eventualmente se filiar ao PSL. Existe essa possibilidade? Como é que o senhor avalia isso? Eu gostaria muito. Eu já convidei. Botando o João em saia justa. A Joyce até já falou várias vezes sobre isso. Eu sou filiado, obrigado pela pergunta primeiro. Eu sou filiado do PSDB desde 2001. Um único partido, tenho 18 anos no PSDB. Como todos sabem, eu me filiei enquanto empresário, portanto foi uma decisão pessoal, ninguém me trouxe ficha de filiação, eu não fiz filiação por ocasião, nem por eleição, fiz por opção. Essa foi a minha decisão em 2001. E mantive todo esse período o meu vínculo com o PSDB, tratando também, evidentemente, da autonomia empresarial. Eu nunca deixei de dialogar com nenhum partido, aliás, não deixo de dialogar com nenhum partido, mesmo os partidos de esquerda. Tem antagonismos, evidentemente, claros, do ponto de vista ideológico, mas nunca rompi o diálogo, nem pretendo romper o diálogo. Do que procuro ser uma pessoa educada, firme nas posições, mas educada, e procuro manter a afabilidade, que é uma marca que, infelizmente, tem no diálogo com todos os partidos, todos os representantes. Não tenho intenção de me desfiliar ao PSDB, sou muito simpático ao PSL, muito simpático à Joyce, ao Magno, ao Frederico, ao capitão Castelo Branco, a outras figuras, aos que estão fazendo ainda a campanha, mas eu continuarei no PSDB. Essa é uma decisão que eu já tomei e não vou deixar o PSDB, que eu vou procurar contribuir para que o PSDB possa melhorar, possa se aprimorar e, diante da pergunta feita pelo Taquari, que possa estar sintonizado com os dias de hoje, sem abandonar a sua história. Eu não advogo que o PSDB jogue fora a sua história, o seu passado, os grandes nomes que já fizeram o PSDB e já não estão presentes, entre os quais está André Franco Montoro, Guimarães Covas, os nomes que aí estão, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o Serra, o próprio Geraldo Alckmin, Tasso Gereissati, que são nomes respeitáveis do PSDB. Não se trata de jogar fora ou apartar a história, respeitar a história, mas sintonizar com o presente e, sobretudo, com o futuro. Eu continuo tentando, viu, Obrigado. Obrigado, Janir. A próxima. Mas ele vai fazer um compromisso com você. Se um dia ele for mudar de partido, ele fala para você primeiro. Para mim primeiro, que convidei, né, Magno? Vai ficar só dentro da televisão. Ele não dá, né?
Obrigado, Jamir. A última pergunta é o Everton Matias, da Rádio Bandeirantes. Candidato, há uma polarização no cenário nacional e aqui também em São Paulo, aqui até mais as pesquisas indicam. Queria saber do senhor, se eleito, como é que o senhor pretende encarar esse desafio, essa polarização, pacificar o estado de São Paulo? Bem, boa pergunta. Eu sou um agregador, por natureza eu sou um agregador. Você até acompanhou de perto, até pela natureza do seu veículo, muito de perto a nossa gestão da Prefeitura de São Paulo. E nós agregamos, ou seja, a nossa eleição para prefeito, nós começamos com 12 partidos e depois agregamos mais 3. Fizemos 15 partidos na Câmara Municipal de São Paulo e fizemos maioria absoluta em relação à Câmara, 44 por 55 parlamentares, vereadores. Apenas os de esquerda não estavam conosco, o PSOL e o PT. Todos os demais estavam integrados conosco e foi fruto do diálogo, do bom entendimento, porque nem precisaríamos ter 44 para ter maioria sobre 55. Mas foi fruto do bom entendimento e do diálogo. O diálogo será sempre, repito, nós temos que ganhar a eleição antes de fazer projeções para um mandato, mas sempre serei muito aberto ao diálogo. Eu respeito as decisões dos que são de esquerda, mas farão, obviamente, oposição na Câmara, no Senado e aqui na Assembleia Legislativa. Eu não proponho, óbvio que eu estou aqui a falar isso, eu não proponho que sejam eliminados do direito de exercer a sua função ideológica os partidos de esquerda. Eles estão representados na Assembleia Legislativa de São Paulo, não todos os partidos, mas alguns estão ali relativamente representados em 3 siglas que elegeram parlamentares para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós não vamos estabelecer uma linha de antagonismo, mas sim de defesa dos princípios básicos que eu sempre defendi como empresário e defendo agora como candidato, e defendi como prefeito de São Paulo. Eu não é a mesma pessoa de antes na prefeitura que agora, um defensor da livre iniciativa, de um modelo liberal de economia. Eu defendo a desestatização, eu defendo o Estado menor e mais eficiente, eu defendo que os valores ideológicos não predominem na gestão pública, seja uma gestão eficiente, tratamento igual para todos, absolutamente todos. Eu, sendo eleito, não vou tratar prefeitos do PT, prefeitos do PT, mantendo, prefeitos do PSB e de outros partidos de esquerda, não vou estigmatizá-los e deixar de apoiar os programas sociais, os programas de investimento do Estado, porque são de outro partido. Eu governarei para o povo de São Paulo, para todos, indistintamente. Inclusive pequenas, médias e grandes cidades, o mesmo tratamento. Não haverá privilégio para os maiores em detrimento dos menores. Eu entendo, aliás, esse é o meu ponto de defesa. A boa gestão, Everton, é aquela que não se faz partidarizada e não se faz ideologicamente, mas se faz no sentido de prestar serviços à população. Sendo eleito, se Deus assim permitir, no próximo domingo, a partir da nossa posse, eu serei governador de todos, dos que me elegeram, dos que não me elegeram. Ok? Nossa. Se o senhor, por favor, respondesse, porque o senhor passou para a Joyce e não ficou muito claro para mim, não sei se para todo mundo. Essa homenagem lá nós vamos ouvir a sua pergunta. Por favor, eu só queria que o senhor deixasse clara a sua opinião, se não provoca desconforto, mais eleitos pelo PSL assinarem claramente a candidatura de vocês. Não, Lana, deixa eu deixar muito claro para você. Primeiro, eu não obriguei ninguém a estar aqui nem manifestar apoio. Os apoios são espontâneos e são bem recebidos. A manifestação, inclusive, que o presidente Bolsonaro fez, gravou, e você já viu esse vídeo, todos aqui já viram também, foi feita por ele, espontaneamente. Ele declarou claramente que o PSB tem um viés ideológico que ele não concorda e que o PSB tem o apoio velado do PT. As palavras são do capitão Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. As palavras não são minhas, são deles. E que ele deseja exatamente que o nosso sucesso aqui, ao desejar boa sorte, que nós possamos vencer a eleição aqui. Até porque ele sabe que nós estaremos alinhados para defender o governo Bolsonaro e dar estabilidade política e econômica ao Brasil. Eu tive boas conversas com o Paulo Guedes, e respeito muito o Paulo Guedes. Aliás, apoio para você. E declarou e gravou o apoio, inclusive. Mas só para acrescentar a Nana ali, se não fosse essa a verdade de quem vota Bolsonaro, vota Dória, eu não estaria aqui. Claro, não seria eu a estar aqui. Isso é fato. Difícil encontrar alguém mais próximo do Bolsonaro do que o senador Magno Malta. São Paulo, eu vim dizer que quem vota Bolsonaro vota Dória, exatamente porque nós queremos arrebentar o viés ideológico. E, Lana, só para concluir, o Major Olímpio,
Esse é o 5º partido que ele frequenta. Eu não quero desqualificá-lo, não estou aqui para isso, mas é o 5º partido. É 1, 2, 3, 4, é o 5º partido que ele frequenta. E a relação dele com o capitão Jair Bolsonaro é uma relação recente. Ele era de outro partido, ele era do Solidariedade, aliás, um partido de viés de esquerda, claramente, do Paulinho da Força, um partido que defende o sindicalismo, coisa que eu não defendo. Eu respeito os sindicalistas, mas partido sindicalista e viés de sindicalismo não é comigo, minha visão é uma visão liberal. Mas quero só para concluir, aproveitando para me dirigir aos demais. Eu acredito que a política econômica que será implantada sob o comando do Paulo Guedes para o Brasil é a melhor neste momento, porque ele propõe, primeiro, uma disruptura do ponto de vista da relação com os estados. Ele defende o Pacto Federativo. É a primeira vez que eu vejo o ministro da Fazenda defender o Pacto Federativo, que é o maior desejo dos governadores, independentemente de qual seja o partido, porque é a forma de descentralização de recursos. Ao invés dos ministérios terem os recursos para distribuírem de acordo com vocações, vontades políticas ou gestões de outra ordem que não técnicas, o governo federal destina recursos para os estados, através dos governadores, repito, de todos os partidos, são 27 estados, e os governadores destinam esses recursos para a saúde, para a educação, para a habitação popular, para transporte e segurança pública, capilarizando nas prefeituras municipais dos seus estados. É a primeira vez que eu ouço isso nos últimos 30 anos, desde que eu me interessei mais pela política, pela vida pública, é a primeira vez. Eu aplaudo isso, porque essa é uma medida correta, moderna, eficiente e liberal, que é o princípio que eu defendo. Tanto ao receber o apoio dos que aqui estão, não estamos contabilizando votos, estamos contabilizando ideias, estamos contabilizando o Brasil. Né? Os nossos valores aqui são valores, não é pensando no amanhã politicamente, é pensando no amanhã dos brasileiros. Nós temos que pensar nos brasileiros e não nos partidos. E esse é o sentimento que nos une aqui. Este é o sentimento que nos une, eu e Jair Bolsonaro, para defender o Brasil contra o PT, contra as esquerdas e a favor dos brasileiros. Só me deixa eu usar a minha fala aqui, só para não ficar nós, eu não vim aqui desacreditar o Major, olha, é meu irmão. Trabalhei na campanha dele, pude, ajudei no viés, e eu confesso a minha fé, eu vim aqui ajudá-lo, e ele é meu irmão, certo? Por quem tem carinho e respeito, um grande senador. Não vim aqui, e até porque as questões paroquiais são paroquiais, eu não sou daqui, eu sou do Espírito Santo. Né? Então eu só vim dizer o seguinte, que o meu recado é o seguinte, quem vota Bolsonaro em São Paulo, vota João Dória. Esse é o meu recado. Com licença. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença. Não esqueçam seus celulares aí. Vem cá, vem cá. Fala exatamente isso. Pessoal, aqui ao meu lado eu tenho Joyce Hasselman, deputada federal mais votada do Brasil, mais de 1 milhão de votos. E aqui ao meu lado o senador Magno Malta, é o maior companheiro, parceiro do Jair Bolsonaro, o futuro presidente da República, o Jair Bolsonaro. Eu quero pedir a Joyce Hasselman que dê aqui o seu testemunho e também ao Magno Malta. Olha, minha gente, é o seguinte, você sabe o quanto eu fiz campanha e tenho feito campanha por Bolsonaro Brasil afora. Trouxe essa mulherada incrível que está conosco e agora, minha gente, eu estou nessa luta aqui com o João Dória, porque o nosso senador aqui, o Magno Malta, tem uma frase que diz tudo. Quem vota Bolsonaro, vota Dória. A gente tem que lutar contra a esquerda e acabou. Acabou. Vamos parar de frescura e vamos escolher o certo? O certo é Dória governador, Bolsonaro presidente para mudar o Brasil, para mudar São Paulo. Magno Malta. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra a pessoa do Márcio França, contra não sei quem, dos nomes, não é. A nossa luta é contra uma ideologia que, por bondade do povo brasileiro, assumiu o país. E ao assumir o país, depois nós descobrimos toda a farra do Foro de São Paulo, a farra que fizeram com dinheiro público, assaltaram, os caras estão presos, há uma desmoralização tremenda dessa nação, invadiram as escolas, tentaram erotizar os nossos filhos, atacaram um país absolutamente cristão. Essa é a maior nação católica do mundo, é uma nação de católicos, de evangélicos, de gente que acredita em família tradicional, nos seus valores como Deus criou. E esses ataques foram vis. Então, não serve para nós. Quando essa nação cristã acorda, vai para as ruas e começa a chorar pelo hino nacional, que fenômeno é esse? A não ser um fenômeno espiritual mesmo, de Deus, para salvar essa nação. Em tudo, a decisão é a seguinte, qualquer indivíduo que enfrente esses ideológicos, o país não os quer, que enfrente esses ideológicos, tem possibilidade de derrotá-los. Esse sujeito
passa a ser nosso candidato. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o nosso candidato de São Paulo é João Dória. Quem vota em Bolsonaro em São Paulo? E aí eu falo dos eleitores de Bolsonaro e falo das pessoas. Eu tenho milhares de seguidores aqui em São Paulo. Vocês que fazem coro comigo, é isso que eu estou dizendo. Você ama a sua família, ama seus filhos, ama os seus valores. O PSB é gêmeo da mesma placenta do PT e dos outros partidos. Por isso eu vim aqui dizer que quem vota Bolsonaro, vota João Dória, para que nós possamos enfrentar e sepultar de vez esses ideológicos que anarquizaram, destruíram e roubaram a nação brasileira. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E quem vota João Dória em São Paulo, vota Jair Bolsonaro em São Paulo. É Bolsodória e acelera. Acelera.